Boa tarde, pessoal. Então, esse vai ser o segundo vídeo na nossa segunda aula e eu vou falar para vocês agora sobre a iniciação da transcrição. A gente passou pela modificação das histórias, agora a gente vai chegar na parte que o DNA vai ser lido e transformado, então copiado para RNA, tá? Que é o processo de transcrição. Como é que esse processo de transcrição vai funcionar? Depois que você está com o gene acessado, então você tem que, de alguma forma, regular que gene vai ser ativado ou não naquela região inteira. Então, você não vai modificar a cromatina não necessariamente para um gene único, mas para alguma gama de genes, e alguns vão ter que estar ativados e outros não. Então, como é que você vai regular que genes vão ser ligados e quais genes não vão ser ligados naquele momento? Tá? Isso vai depender, então, da região promotora do gene. Tá? Então, como o nome diz, a região promotora que vai promover a atividade daquele gene, ligar ou desligar aquele gene necessariamente. Tá? Então, essa aqui é uma região do DNA chamada de promotor. Aqui está o início da região de transcrição. E esse promotor aqui, então, tem uma região chamada Tata Box, vou falar mais pra frente para você, que é o promotor básico, tá? E você tem regiões regulatórias, tá? O promotor vai ser a região onde todo o aparato de transcrição vai se ligar, e essa região regulatória é o que vai dizer se aquele gene vai ter que ser ou não vai ser ligado. Tá? Então, você tem aqui, nessa região do promotor básico aqui, é nessa região que você vai ter a ligação do aparato de transcrição básico, tá? Isso inclui a RNA polimerase, que vai ler o DNA e polimerizar o RNA, fatores de transcrição. Tá? Nessa região regulatória, você vai ter uma proteína ativadora. Você pode ter junto também coativadores e mediadores, que eu vou falar mais para frente para vocês. E você pode ter uma região muito distante do DNA que também vai estar envolvido. Então o DNA pode se dobrar e uma região que está longe desse promotor inicial, ele pode também ter proteínas ativadoras que vão potencializar a transcrição desse gene. Isso aqui vai ser chamado de acentuassomo ou enhancer em inglês. Tá? Aqui então como é que funciona o promotor. O promotor vai ter sequências que são reconhecidas pelas proteínas que vão, de fato, inicializar o processo de transcrição. Então aqui tem diferentes promotores, tá? Então eu tenho o promotor inicial de SV40, você tem o promotor da timidina quinase, promotor da histona H2B, e você tem esses diferentes boxes aqui, tá? E esses boxes aqui são regiões reconhecidas pelas proteínas que vão então, se ligar no DNA e promover a transcrição do gene. Então, dependendo do gene que você tiver, você pode ter diferentes boxes, tá? Então, se vocês olharem os promotores não são idênticos. Tá? Alguns têm um Tata Box aqui nessa região mais próxima ao sítio de iniciação da transcrição. Esse primeiro promotor que eu falei para vocês tem repetições do mesmo box. O promotor da timidina quinase tem uma gama de boxes diferentes. E esses boxes aqui, então, vão recrutar diferentes proteínas, mas no final a função vai ser recrutar RNA polimerase e fatores de transcrição que vão permitir que aquele gene seja transcrito. Os promotores não são iguais, e isso permite com que eles sejam ativados em diferentes sinais externos. Então você pode ter um sinal que ativa o promotor da SV40, não vai ser o mesmo sinal que ativa a timidina quinase, e os promotores são diferentes, logo as proteínas que se ligam são diferentes e essas vão ser ativadas por diferentes sinais externos. Para você começar então a ter a transcrição, você precisa dos ativadores. Tá? Esses ativadores, eles são proteínas que se ligam em sequências específicas do DNA, então vão estar lá naquele promotor ou nas regiões de regulação. Tá? Então o ativador ele reconhece uma sequência do DNA específica. Então, sempre que tiver essa sequência aqui, ele vai se ligar. E a principal função desse ativador é funcionar como uma ponte entre aquela região do DNA e os componentes do complexo de transcrição. Tá? Então, você vai ter esse cinza aqui, RNA polimerase e outros fatores de transcrição. Tá? Vão se ligar, então, se associar ao ativador que reconhece, de fato, a sequência do DNA. Isso aqui vai fazer com que você tenha a transcrição do gene. Junto com os ativadores, você vai ter uma gama muito maior então, de coativadores. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui um ativador, um receptor nuclear, por exemplo. E você tem uma gama de coativadores que podem participar do processo de transcrição. Então, cada ativador desse vai ser ativado por um sinal diferente, que vai permitir que você tenha uma gama muito grande de possibilidades de regular a expressão de diferentes genes. Tá? Vários desses coativadores são acetiladores de histona, por exemplo. Permitir que a cromatina seja um pouquinho mais frouxa para o complexo de transcrição ter acesso ao DNA de fato. Uma outra proteína importante que pode aparecer é esse mediador aqui, que é esse cara aqui que é no meio do caminho, de fato ele vai fazer só a mediação entre
um fator de transcrição, que pode estar afastado do complexo de iniciação, e o complexo de iniciação em si. Tá? Então, por exemplo, essa proteína gigante aqui, tá? Ela funciona como um mediador. Esse complexo de proteínas funciona como um mediador que vai se ligar, por exemplo, entre um fator que está ligado no DNA, tem esse domínio de ligação no DNA aqui, interage com o mediador, e esse mediador então vai interagir com a RNA polimerase e os fatores de transcrição. Tá? Então, o complexo de iniciação e transcrição vai ser ativado pela proteína ativadora que está relativamente distante através desse mediador. Esse mediador também pode fazer interação entre o complexo de iniciação e um fator de transcrição que está ligado relativamente longe do DNA nos acentuossomos, como eu vou falar mais pra frente para vocês. Então, esse DNA aqui ele pode ter uma curva, assim, ele pode se curvar para uma região distante do DNA ficar mais próxima fisicamente, e você vai ter então a interação desse fator de transcrição relativamente distante ao mediador e o mediador ao complexo de iniciação. Um sistema de iniciação de transcrição que é super interessante, muito usado em biotecnologia, é o sistema Gal4AS. Tá? Ele é muito usado em insetos hoje. Drosófila usa muito o Gal4AS, tanto pesquisa básica quanto para produção de biotecnologia. Tá? Esse sistema, usualmente, ele é presente em leveduras, mas você pode utilizá-lo em outros modelos que o Drosófila usa muito. Como é que esse sistema Gal4AS funciona? O Gal4 é um fator de transcrição, está presente em leveduras, e ele se liga às regiões UAS do DNA. Por isso que o sistema é Gal4AS. Tá? Então você tem a região UAS aqui e o Gal4 se liga a ele. Esse sistema em levedura ele é regulado por galactose. Tá? Então quando você não tem galactose, Gal80 se liga a Gal4 e impede que ele tenha ativação do sistema, de qualquer sistema. Tá? Quando você tem então a presença de galactose se liga a Gal3, Gal3 se liga a Gal80 e aí você tem o desligamento de Gal80 de Gal4. Com isso, então, Gal4 pode se aproximar do complexo de iniciação e ativar esse complexo. Então você vai ter um promotor que vai estar mais forte quando você tem Gal4 ligado. Esse sistema então pode ser usado para você fazer modificações em insetos, no caso a gente está falando de inseto que é drosófilo, isso é muito usado. Então você pode fazer drosófilas transgênicas que carregam Gal4 e o AS, então o AS vai estar ligado, você coloca o AS no promotor do gene que você quer ativar, e você coloca um promotor para ativar Gal4. Então você pode, por exemplo, fazer com que o gene seja expresso apenas no intestino da mosca. Tá? Então você coloca um promotor de intestino ligado a Gal4, e um gene, por exemplo, você quer fazer com que o intestino fique verde fluorescente, você coloca GFP sendo regulado por UAS. Tá? Então quando aquela mosca estiver adulta, no intestino, esse promotor de intestino vai estar ativado, logo Gal4 vai estar presente, Gal4 se liga em UAS, e o AS então vai aumentar a expressão de GFP e a mosca vai ficar com o intestino verde. Basicamente é assim que funciona, e com isso você pode fazer o que você quiser. Tá? Você pode fazer expressão de genes em determinado tecido, você pode desligar genes usando RNA de interferência, então você pode, especificamente em algum tecido, então você pode colocar um promotor de intestino com Gal4, por exemplo, e o AS regulando a expressão de uma RNA de interferência para desligar um terceiro gene. Então você desliga o gene alvo especificamente no intestino. Você pode colocar um promotor condicional, então você pode fazer com que sua mosca expresse GFP quando ela estiver em uma temperatura baixa, uma temperatura alta, ou quando você der um determinado composto que ative um promotor. Então você pode fazer um monte de coisa que você quiser com Gal4AS. Um dos melhores exemplos da possibilidade de sistema Gal4 que eu já vi foi um trabalho onde os autores conseguiram matar neurônios específicos da mosca sem precisar fazer nenhum tipo de cirurgia. Tá? Imagina fazer cirurgia para arrancar neurônio de uma mosca. Então, eles colocaram um Gal4 ligado a um promotor que é expresso em neurônios específicos, né? E o AS ligado numa toxina, um gene tóxico, tá? Um gene letal. Então, quando a mosca aquele neurônio começou a ser desenvolvido naquela mosca, Gal4 foi ativado, ele se ligou em UAS, ativou a proteína tóxica, o neurônio matou o neurônio, então eles conseguiram gerar uma mosca transgênica que não tinha aquele neurônio específico para estudar o que eles queriam. Tá? Então é um sistema muito interessante para uso em biotecnologia. Tá? Então, juntando assim, tudo que eu falei já para vocês, então vocês têm aqui então o promotor, tá? Então você vai ter receptores nucleares, coativadores,
tá? Então aqui você tem uma região de ligação do DNA, receptores nucleares, dois receptores, RX, RPPAR, coativadores ligados, então PGC1-alfa é um coativador, você tem estonas deacetilases, você tem modificadores de metilação de estona, todos juntos nesse complexo aqui de ativação gênica. Isso vai fazer com que você tenha remodelamento da cromatina, e aí você vai ter então um complexo de ativação de transcrição ligando no promotor mais próximo e aumentando a expressão do gene alvo. Por outro lado, você pode ter a repressão, então você tem também repressores e correpressores, tá? Como é que eles funcionam? Um repressor ele pode simplesmente ocupar o lugar do ativador, então ele se liga exatamente na mesma região que um ativador ligaria, e ele vai e senta ali, impede que o ativador chegue e não vai. Se o ativador não chega, o CRISPR está desligado. Tá? Então ele consegue bloquear a expressão assim, simplesmente ocupando o espaço que um ativador ocuparia. Tá? Uma outra coisa que ele pode fazer é impedir a interação entre os ativadores, tá, e o complexo de transcrição. Ele funciona como um mediador ao contrário. Em vez dele mediar, ele bloqueia. Então ele fica ali no meio do caminho e impede que um ativador se conecte com o complexo de transcrição, e aí esses dois não se veem. Então o complexo de transcrição não está desligado e não funciona. Tá? E um repressor ele pode simplesmente impedir que o complexo de formação se monte. Então lembra, um complexo de transcrição é um complexo, tem várias proteínas ligadas. Os repressores podem impedir que aquelas proteínas se agrupem e logo você não vai ter a transcrição do gene. Então, um pouco mais longe dos promotores, você pode ter outras regiões que podem ativar a expressão gênica. Tá? Então, aqui você tem um promotor de fato, você vai ter lá os fatores de transcrição, mediadores e as proteínas do complexo de transcrição, mas você pode ter uma região muito longe do DNA que também tem uma capacidade de ativação. Tá? Esses são os acentuadores. Tá? Então, eles vão estimular ainda mais a expressão de um gene. Tá? Então, você vai ter que ter uma proteína que vai dobrar o DNA, tá? Ela vai formar esse loop do DNA e permitir que, então, o acentuador, o acentuassomo, fique próximo da região de ligação, então se liga ao mediador ou diretamente ao complexo de transcrição e vão aumentar ainda mais a expressão desse gene. Então, esses acentuadores eles vão ficar distantes do promotor, e é até difícil de você conseguir achar esses acentuadores, às vezes, por bioinformática, porque eles podem estar milhares de pares de base distantes do promotor. E uma coisa que é interessante é que se esse acentuador está longe do promotor, ele pode acabar ligando diferentes genes, tá? Então, como é que você evita que um acentuador que esteja ligado possa passar a ativar diferentes regiões do genoma simplesmente porque o DNA está se dobrando para vários locais e ativando diferentes promotores, tá? Quem faz esse impedimento são chamados insuladores, tá? Eles separam insuladores de ilha mesmo, eles separam a região do genoma em diferentes ilhas. Então você pode ter esse enhancer ligando para cá, mas você também poderia fazer com que esse enhancer dobrasse mais e ligasse esse promotor aqui. O que impede isso de acontecer? É esse insulador aqui. Esse insulador, então, faz com que você tenha proteínas que impeçam o dobramento do DNA. Então o DNA consegue se dobrar nessa direção, mas não consegue se dobrar nessa direção. E esse cara aqui impede isso. Tá? E aí esse enhancer aqui, então, ele só consegue ativar o gene A e não consegue ativar o gene B. Da mesma forma, o enhancer 2, ele só consegue ativar o gene B, ele não consegue ativar o gene A. Esse isolador, então, separa esses dois blocos aqui, funcionam como genomas independentes. Uma parte super importante do promotor, então, são os elementos de resposta. Tá? São essas regiões que são sequências do DNA que vão indicar quais tipos de proteínas vão se ligar exatamente ali, tá? Então pode ser numa acentuação ou próximo do promotor, em elementos de resposta próximo ao promotor. Mas elas vão indicar, então, que tipo de sinal aquele gene vai responder. Tá? Então o promotor tem sequências específicas que respondem a determinados sinais. Determinadas proteínas se ligam especificamente àquelas sequências e essas proteínas são ativadas por sinais externos. Isso vai fazer com que o conjunto de genes sejam ativados de forma parecida se os promotores forem parecidos. Tá? Então são chamados elementos de resposta no DNA. Nós tem vários elementos de resposta encontrados em células eucarióticas. Tá? Então, por exemplo, você pode ter elementos de resposta a choque térmico. Tá? Então tem uma sequência consenso aqui que é relativamente pouco conservada. Tá? Então C, qualquer nucleotídeo, G, AA, qualquer nucleotídeo, T, C, qualquer nucleotídeo, G. Tá?
Você tem elementos de resposta a glicocorticoides, tem elementos de resposta a éster de Forbal, ou elementos de resposta a soro, por exemplo, em células em cultura, tá? E você não tem um único elemento de resposta em cada uma dessas células, tá? Então você pode ter, por exemplo, uma célula hipotética, um gene hipotético, que ele é regulado por choque térmico e por glicocorticoides, tá? Um exemplo abstrato. Esses dois elementos de resposta vão estar presentes em alguma região do promotor, tá? Então, por exemplo, gene da metalotioneína, tá? Tem vários elementos de resposta, tá? Então, por exemplo, ele tem, além do promotor inicial lá com o catabox, onde a RNA polimerase e os fatores de transição vão se ligar, né, com o complexo de iniciação, você tem um elemento de resposta glicocorticoide, você tem elementos de resposta a metal, e você tem um elemento de resposta a uma proteína genérica AP1, que também funciona como estimulador de transcrição, tem vários genes, tem isso no promotor, tá? Então, isso vai fazer com que o gene responda de diferentes formas de sinais externos. Então, se você tem um receptor de glicocorticoide, você vai ter a expressão desse gene. Se você tiver metal presente, você vai ter um aumento de expressão desses genes. Por outro lado, se você tiver tanto glicocorticoide quanto metal, você vai ter uma expressão ainda maior, talvez sinérgica desse gene, tá? Então, vários elementos de resposta sendo ligados para as suas proteínas ativadoras vão potencializar cada vez mais a resposta do promotor. E por isso você pode construir promotores artificiais colocando as sequências que você quer. Eu vou falar um pouco mais disso no final. Depois que a transcrição começa, você tem que regular o quanto ela vai continuar e onde ela vai parar, tá? Isso você pode fazer, então, ter diferentes genes sendo expressos do mesmo gene, dependendo da onde aquele RNA vai parar, tá? Então você pode ter uma polimerase 2 que está meio que bloqueada, então ela vai gerar RNAs curtos, tá? Isso vai depender de metilação das histonas, metilação e acetilação das histonas. Então você pode ter uma RNA polimerase que consiga andar só um pouquinho no gene, então vai gerar uns RNAs curtinhos, isso aqui vai gerar um tipo de proteína. Por outro lado, você pode fazer com que a RNA polimerase escape para elongação, e aí você vai ter, por exemplo, 3 diferentes tipos de RNA sendo produzidos, 3 diferentes tipos de proteína. Isso depende, então, da estrutura da cromatina. Então, você pode ter a iniciação da transcrição de uma forma genérica, mas o perfil de modificação da cromatina pode fazer com que você gere proteínas mais longas ou mais curtas que tenham funções diferentes. Então, você consegue regular a expressão gênica, não só o quanto aquele gene vai estar ativado ou não, mas também qual proteína vai ser gerada a partir daquele gene. Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo da segunda aula. Eu falei da iniciação da transcrição para vocês. E agora, no próximo vídeo, que vai ser o último, eu vou falar sobre o processamento do RNA e rapidamente sobre a iniciação da tradução, tá? Então, até breve.